Qual é o tema? Geralmente eu não gosto muito, não tenho muito essa habilidade de dar nomes para as minhas mensagens. Nunca fiz isso com muita frequência. Mas hoje eu decidi colocar o nome para que a ideia fique bastante clara no que a gente vai tomar como conceito hoje. Bom, aqui está o tema de hoje. Igualmente diferentes. O tema é esse aqui. Igualmente diferentes. Quando você olha esse tema, igualmente diferentes, é um tema antagônico, contrário. É como se fossem dois polos que não se encontram, como os hemisférios da Terra. E aqui nós temos pessoas, ó. Temos uma menina de tom claro, branca, que usa óculos, olhos claros. Eu tenho um senhor pardo de olhos claros que tem barba. Eu tenho aqui uma pessoa mais morena, com outro tipo. Aí eu já tenho um rapaz que tem as sobrancelhas grossas e eu já tenho um preto aqui. Preto mesmo, preto é cor, irmão. Preto é cor, não é, isso não é pejorativo. Essa menina não é branca? Não é branca? Então ele é preto. E isso é lindo demais, né? E aqui eu tenho uma outra jovem, cada um numa idade, cada um numa experiência diferente, cada um com mães diferentes, pais diferentes, realidades familiares na família diferentes. Tudo aí é muito diferente, né? Como fazer com que eles sejam igualmente diferentes? Como unificar essas pessoas? Como fazer com que elas tramitem no mesmo lugar? Como fazer com que elas se olhem e elas consigam conviver harmonicamente? Será isso possível no mundo em que há intolerância, em que a minha ideia deve prevalecer, em que no mundo em que eu ignoro regras, no mundo em que não há mais uma metanarrativa, no mundo em que cada um pensa como quer, será mesmo que nós conseguimos ser igualmente diferentes? Será que a gente consegue unidade na diferença? Será que a gente consegue isso? E por que que isso é tão importante para o tema de hoje, completando o tema da semana passada? Qual é o maior desafio da igreja? O que você acha mais? O que você acha que é mais perigoso para a igreja? A gente tem conversado e houve uma pesquisa feita pela igreja, de que mostra nessa pesquisa que mesmo entre os pastores há um nível de mundanismo muito grande. Ou seja, mundanismo é diferente de secularismo. Secular, secularismo é quando a pessoa deixa de crer em Deus e ele abandona ou nunca assume posicionamento religioso. Secular, secular, não tem religião, não tem contato com Deus, certo? Isso é secularismo. Quando a gente fala secularismo está entrando na igreja, eu não estou querendo dizer que o mundo está entrando na igreja. Quando eu falo que o secularismo está entrando na igreja, nós queremos dizer, se você não entendia o significado dessas palavras, você vai dizer que as pessoas que estavam na igreja estão deixando de crer em Deus, estão saindo porque não creem mais em Deus. Está acontecendo na igreja? Está acontecendo. Nós temos um nível de jovens que vão para as faculdades, especialmente públicas, e que, pelo combate da filosofia comparada com a teologia, muitos deles se tornam seculares, deixam de crer em Deus. Mas esta não é a grande quantidade que abriga dentro da igreja. Nós temos hoje uma boa quantidade de membros adventistas do sétimo dia mundanizados, ou seja, são adventistas não praticantes. Aqui nós temos católicos, né?
E aí, quando eu era católico, as pessoas perguntavam assim: "Você é de que igreja?" Eu respondia: "Eu sou católico." "Ó, mas eu não sou praticante não." Por que que eu falava assim? Porque eu queria defender a Igreja Católica de mim mesmo. Porque eu me considerava católico, mas eu não tinha a prática da fé católica, então eu defendia a igreja dizendo: "Ó, eu sou católico por questão de família, cultura, mas ó, eu não sou praticante, então não considere o que eu faço, porque isso não vai estar muito associado à prática da fé." E nós temos hoje dentro da igreja um grupo de adventistas que vivem esse tipo de experiência. São adventistas, mas não praticam a fé. Adventistas não praticantes. Só que, diferentemente do católico, quando a gente pergunta que igreja você é, e o camarada responde: sou católico, mas não sou praticante, o adventista não diz isso. De que igreja você é? Eu sou adventista. E ele não teme que sua falta de prática denigra a própria igreja e a fé da igreja. Então nós temos hoje uma mescla de adventistas que não estão numa experiência profunda. Quem são esses? Eu estou procurando ser alguém que não viva essa experiência superficial. E não estou autorizado a julgar ninguém. Eu só estou dizendo que eles existem. A própria Bíblia classifica isso como joio e trigo, certo? Eu não estou autorizado a julgar ninguém. Eu julgo a mim mesmo. O que estou falando é, eles existem. Você julgue a você mesmo. Que você julgue a você mesmo. Mas as classes existem e estão compostas dentro da própria igreja. Bom, neste contexto da mensagem de hoje, que nós queremos compartilhar com vocês, nós vamos ler um primeiro texto da Bíblia que está no livro de 1 João 4, verso 10 e 11. E toda a mensagem bíblica de hoje, ela está fundamentada no livro de 1 João. Então, nós vamos trafegar em alguns textos aqui hoje do livro de João, na sua primeira carta. Aí diz: Nisto conhecemos o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Olha, lembra do segundo cenáculo? Lembra da vinda de Jesus? E eu perguntei qual é o nosso maior desafio hoje. Será mesmo que o maior desafio da igreja é o mundanismo? Significa que o maior desafio da igreja é o secularismo, pessoas deixando de crer em Deus, pessoas dentro da igreja vivendo no mundo? Será que este é o nosso maior, ou estes são os nossos maiores desafios? Muita gente é saudosista, né? Ah, como eu amava a igreja da minha época, a igreja da minha época não fazia isso, não fazia aquilo, aí fica, né? A igreja vai mudando as suas configurações e, de fato, nós temos algumas incoerências na prática da fé adventista por uma boa parte dos membros da igreja. O que me incomoda a mim como ser humano, e eu fico fazendo as minhas revisões para ver se eu não vivo assim, e certamente me encontro com alguns lugares onde eu preciso amadurecer nesse sentido. Mas será este, ou serão estes os nossos maiores desafios como igreja? Serão estes os maiores desafios? Secularismo, pessoas deixando de crer em Deus. Mundanismo, pessoas vivendo na igreja com o pé no mundo, será que são esses mesmos? E a gente vê muitas vezes a gente tentando defender a igreja sobre essas coisas, gastamos tempo para explicar um monte de coisa que não pode, que pode, tentando estabelecer os limites e nada de errado nisso. Precisamos realmente
cuidar dos limites da igreja, mas será mesmo que estas coisas são os nossos maiores problemas? Vamos dar uma olhadinha, por que que o cenáculo não acontece? Por que que não estamos unidos numa força em que nós realmente movamos a mão do Eterno para abrir as comportas do céu e descer sobre nós com a chuva serôdia? Vamos ver o que está faltando mesmo no segundo cenáculo? Vamos ver o que aconteceu com essa igreja do primeiro cenáculo? Então vamos dar uma olhadinha. O primeiro texto aqui, ele é muito elucidativo. Eu queria que você realmente prestasse bastante atenção no que nós lemos e vamos ler de novo. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se de tal maneira ele nos amou, devemos amar também uns aos outros. Quando João está escrevendo esse texto, que está em 1 João 4, verso 10, ele está preocupado com algo que já está acontecendo com ele na igreja dele, no tempo dele, e que nos alcançou de maneira intensa, varrendo a igreja de uma maneira, literalmente uma bomba atômica. João estava preocupado com a igreja dele a respeito desse tema, que nos varre hoje como igreja. Atos capítulo 2, o que que aconteceu ali? Nós voltamos para o cenáculo da semana passada e vimos que naquele dia línguas como repartidas de fogo na cabeça dos discípulos, batizados pelo Espírito Santo, falaram em outras línguas e foram literalmente capacitados para a pregação do evangelho, do evangelho. Foi isso que aconteceu. Escute aqui, irmãos, nesse dia, línguas repartidas como de fogo estavam sobre a cabeça deles, como evidência de que aquela igreja havia recebido o Espírito Santo, porque eles obedeceram a Deus. Lembra que eu falei de obediência aqui? Não está exatamente ligada à obediência à lei de Deus, à guarda do sábado, a não matar, não roubar, não dizer falso testemunho, não desejar, não está ligada exatamente a isso. A obediência que Jesus falou assim, ó, voltem para Jerusalém, vá para o cenáculo e lá vocês orem pela promessa, peçam a promessa, implorem a promessa, como alguém que quer, deseja muito receber, e eles foram obedientes, e por isso essas línguas desceram. O Espírito Santo desce e ele aparece como línguas de fogo. Línguas, porque línguas? Porque o idioma, a variação de idiomas era realmente a maior barreira para a pregação do evangelho ali naquele momento. Por isso, dom de línguas. Mas eles obedeceram. Nós estamos obedecendo hoje para que o segundo cenáculo aconteça? Ou estamos acreditando mesmo que o segundo cenáculo vai acontecer numa data que Deus marcou, sem que haja a parte humana desenvolvida? Nós acreditamos mesmo nisso? De que Jesus vai terminar o juízo, vai terminar de abrir os livros e ele vai voltar independentemente da ação humana, independentemente de que haja uma geração pedindo, nós realmente acreditamos nisso ou não despertamos para isso ainda? Ora, irmãos, precisamos voltar os olhos com muito carinho à palavra de Deus e não nos dispersarmos sobre a nossa maior e a nossa maior e mais real necessidade, que é um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, do verdadeiro amor entre nós. Essa é a nossa maior necessidade. Olhando para isso, o que aconteceu com eles é que a chama desceu sobre eles. Havia fogo naquela igreja. E vamos ver o que aconteceu? É maravilhoso o que aconteceu. Olha o que diz aí nesse texto, ó. Cristo ordenara aos primeiros discípulos amarem-se uns aos outros, como ele os amara.
Assim deviam dar testemunho ao mundo de que Cristo estava formando neles, que Cristo estava formado neles, a esperança da glória. Um novo mandamento vos dou, ele disse, que vos ameis uns aos outros. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Como é, amados, dá uma olhadinha aí, ó. Como é que estas pessoas, os discípulos, testemunhavam Cristo formado neles, amando-se mutuamente. Para e olha para mim aqui. Eu preciso que você entenda o que eu quero dizer. Hoje nós procuramos dar testemunho, sabe como? Através da doutrina. Eu guardo o sábado, eu não como carne, não como carnes imundas, eu não bebo refrigerante, eu vou à igreja todo dia, eu me visto bem. Quando é um adventista preocupado com sua doutrina? Nós realmente intentamos em dar testemunho por meio da prática da doutrina. E veja, não está errado. Parte do testemunho, Kátia Regina Viana, ela vem da prática da obediência à lei de Deus, sim. Porque a prática da lei de Deus me dá condições de testemunhar. A lei de Deus reflete o próprio caráter de Cristo. Claro que sim. Claro, não estou aqui dizendo que não devemos obedecer mais à lei de Deus, Marisa. Seria loucura, não é? Mas eu não posso achar que, de fato, o meu testemunho está vinculado apenas à obediência a normas. No texto que eu acabei de ler, no texto que eu acabei de ler com vocês, como é que os discípulos davam testemunho? Eles amavam-se mutuamente. Eles obedeciam um novo mandamento. Você acha que foi fácil para eles? Ao tempo em que essas palavras foram pronunciadas, os discípulos não as puderam compreender. Mas depois de haverem testemunhado os sofrimentos de Cristo, depois de sua crucifixão, ressurreição e ascensão ao céu, e após haver o Espírito Santo repousado sobre eles no dia de Pentecostes, para tudo, para tudo. Aqui tem duas coisas extremamente importantes, pastor Bechara, seu lindinho. Tô vendo o senhor aí, fofinho, lindinho. Aqui nesse texto tem duas coisas extraordinariamente importantes, amados. Cristo aparece para eles como modelo. Olha como o texto diz, ó, depois de haverem testemunhado, eles viram Jesus Cristo, eles viram os sofrimentos de Cristo, eles viram a crucifixão de Cristo e viram a ressurreição de Cristo ao céu. Mas o que que ela diz? Mesmo aí, eles não haviam compreendido ainda. Mesmo depois de perceber Cristo dando testemunho com eles, 3 anos e meio, eles não haviam compreendido o que era amar uns aos outros ainda. Agora, e após haver o Espírito Santo repousado sobre eles, no dia de Pentecostes, irmãos, nós precisamos da mesma coisa. Nós precisamos da mesma coisa para o segundo cenáculo. Olha o que o texto continua dizendo. Depois do Pentecostes, tiveram mais clara compreensão do amor de Deus e da natureza desse amor que deviam possuir uns pelos outros. Então pôde João dizer aos seus companheiros: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Que coisa poderosa. Cristo havia dado testemunho de como amar, mas eles não tinham poder para amar, João. Eles não tinham poder para amar. Só depois da descida do Espírito Santo, só depois que algo sobrenatural havia acontecido com eles. Veja, eles tinham tido a presença de Cristo 3 anos e meio. Alguns dos discípulos viveram 3 anos e meio com Jesus, outros não, porque Jesus montou o grupo dentro de um templo. Mas mesmo o convívio com Cristo por amor ainda não fizera com que eles tivessem entendido isto. Depois da descida do Espírito Santo, Bianca Cláudia,
Você, Bianca Cláudia, isso mesmo. Depois da descida do Espírito Santo, então eles compreenderam com profundidade que tipo de amor Jesus estava falando. Olha o quanto precisamos do segundo cenáculo. O exemplo nós já temos, está aí muito mais revelado. O exemplo está todo esmiuçado na palavra. Nós podemos conhecer a Cristo através da palavra de Deus. Diferente dos discípulos que tiveram Jesus pessoalmente, nós podemos conhecer a Cristo na palavra. Se não houver sobre nós o Espírito Santo, a compreensão desse profundo amor não estará em nós e o segundo cenáculo não vai acontecer. Para acontecer o segundo cenáculo, pastor Joaquim, nós precisamos passar pelo mesmo processo do primeiro cenáculo. Eles tiveram o exemplo de Cristo, nós temos por meio da palavra. Mas se não tivermos o Espírito Santo recaindo sobre nós, não haverá o profundo amor entre nós. E se não há profundo amor entre nós, Jesus não volta. Qual é mesmo o maior desafio da igreja? Secularismo, as pessoas deixando de crer em Cristo dentro da igreja. Qual é o maior desafio da igreja? Pessoas com um pé na igreja e outro no mundo. Será mesmo que são esses os nossos maiores desafios? O que que impede o segundo cenáculo? Será que o que impede o segundo cenáculo, de fato, são pessoas que deixam de crer em Cristo dentro da igreja ou têm o pé dentro e o fora? Será que realmente são essas coisas que impedem que o segundo cenáculo aconteça? Vamos continuar o nosso estudo de hoje, amado. E você talvez se surpreenda com o que você vai ver aqui hoje. Vamos continuar. Só lembrando, irmãos, que todos esses textos que eu estou lendo aqui são do espírito de profecia. Eu amo o espírito de profecia, irmãos. É um tesouro maravilhoso que nós temos. Depois da descida do Espírito Santo, quando os discípulos saíram para proclamar um Salvador vivo, seu único desejo era a salvação de almas. Rejubilavam-se na doçura da comunhão com os santos. Olha o ambiente dessa igreja. Olha o ambiente dessa igreja primitiva. Eles rejubilavam-se na doçura da comunhão com os santos. Olha como é que eles eram. Eram ternos, prestativos, abnegados, voluntários em fazer qualquer sacrifício por amor à verdade. Preste atenção no texto. Depois que eles recebem o Espírito Santo, que eles compreendem o amor que Cristo estivera demonstrando para eles, o primeiro impulso era levar outras pessoas. A missão explode no coração deles. O desejo de pregar o evangelho explode no coração deles. É a primeira coisa que acontece quando nós recebemos o Espírito Santo e o amor incondicional é revelado para nós, explode a missão. Eu tenho vontade, desejo de salvar almas. Está escrito aí, irmãos. Está escrito aí. Depois da descida do Espírito Santo, quando os discípulos saíram para proclamar um Salvador vivo, seu único desejo era salvar almas. Irmãos, nós cometemos um erro gravíssimo, achando que as pessoas vão ganhar almas só porque nós as treinamos para isso. Nós cometemos um erro grave quando achamos mesmo que a capacitação, especialização, saber dar um estudo bíblico, não posso pensar só nisso. Claro, capacitação, treinamento, ensino é bíblico, mas ali diz que, irmãos, capacitação, treinamento, habilidade não dá desejo. Tânia Rodrigues, menininha de Jesus, você fica comigo, lindinha. Irmãos, irmã Ilza, treinar, capacitar pessoas não produz nelas desejos. Olha aqui o que produz o desejo, ó. Vontade. Depois da descida do Espírito Santo, quando os discípulos saíram para proclamar um Salvador vivo, o único desejo era... De onde veio o desejo? Do Espírito Santo. É Ele quem me faz amar as pessoas ao ponto de desejar levar salvação para elas. Não é porque eu fui treinado a saber como dar um estudo bíblico, faz parte.
Mas eu não posso achar que treinei a pessoa vai ter o desejo. O desejo vem do Espírito Santo de Deus recebido, irmãos. E a outra parte maravilhosa que acontece é isso aqui, ó. Ao mesmo tempo em que eles compreenderam o amor e estava cheio do desejo de pregar almas, de ganhar almas, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, havia alegria, doçura na comunhão deles. Eles eram ternos, prestativos, abnegados, voluntários em fazer qualquer sacrifício por amor à verdade. Sabe qual é o próximo estágio, irmãos? Eu estou aqui na igreja, recebo o Espírito Santo, pastor Joel Carvalho, meu amigo, o senhor é lindinho demais. Obrigado pela sua presença, viu, amado? Obrigado mesmo, o senhor é uma benção. Sabe qual é o próximo estágio, irmãos? Eu compreendo o amor de Cristo pela unção do Espírito. Esse amor pelo Espírito me enche de desejo de pregar o Evangelho. Sabe qual é o próximo passo? Sacrifício. Eu vou me sacrificar, vou colocar meu dinheiro, meu carro, minha família, vou colocar tudo na pregação do Evangelho, porque eu entendi que as pessoas dependem de mim agora para encontrarem o Jesus que salvou minha vida. E o Espírito não me deixa ficar quieto, ele não me deixa ficar parado. Eu quero mais, eu quero coisas grandes, eu quero sair da mediocridade. Pastor Wagner, o que é mediocridade? É fazer a média. Oh, o medíocre não é ruim, não, viu, irmãos? Essa palavra medíocre, ela caiu no trato popular como uma palavra pejorativa. Você é um medíocre. Mas essa palavra não deveria ser usada assim. O medíocre não é ruim, não, irmãos. O medíocre não é ruim. Ele faz a média. Ele limpa a casa, nunca faz faxina. O medíocre limpa a casa, nunca faz faxina, irmãos. O medíocre lava a roupa, nunca alveja a roupa. O medíocre passa a roupa, não faz vincos nelas. Medíocre é quem faz a média. Não, irmãos, nós do reino de Deus não fazemos a média, porque Cristo entregou tudo. Cristo entregou uma casa faxinada, Cristo entregou roupas cheias do vinco, Cristo entregou as roupas alvejadas pelo sangue dele. Ele nunca fez a média. Cristo sempre fez acima, muito acima da média. Para o segundo cenáculo acontecer, irmãos, isso tem que estar acontecendo com a gente. Pessoas cheias do Espírito Santo, amando como Cristo amou, praticando um sacrifício acima da média pela salvação das almas. O segundo cenáculo tem que acontecer na mesma proporção do primeiro. Bom, vamos continuar. Diz assim, ó, em seu contato diário entre si, revelavam aquele amor que Cristo lhes ordenara. Que coisa linda, né, irmão? Em seu contato diário entre si, revelavam aquele amor que Cristo lhes ordenara. Era uma igreja que se amava, era uma igreja que se respeitava, havia singeleza de coração. Eles estavam de casa em casa, no templo, partiam pão, louvavam juntos, eles se abraçavam, esses crentes se encontravam e eles se amavam e eles demonstravam o seu amor com ações concretas, ações de bondade um para com o outro. Era uma igreja viva, com as chamas sobre a cabeça deles. Era uma igreja poderosa, irmãos, poderosa, poderosa. Eles demonstravam esse amor. Eles não testemunhavam apenas na prática de uma obediência a uma doutrina correta, mas eles demonstravam amor entre eles, irmãos. Eles demonstravam amor entre eles. Em seu contato diário entre si, revelavam aquele amor que Cristo ordenara. Ai, meu irmão, tem quanto tempo que você vive numa igreja ácida? Quanto tempo você vive numa igreja fria? Há quanto tempo você vive numa igreja que está morna,
tá doente, uma igreja que está preocupada com paredes, igreja preocupada com banco, igreja preocupada com ar-condicionado, o som da igreja, o microfone melhor. Quando você está preocupado com o quê, irmãos? Preocupado com o quê? As nossas relações interpessoais revelam o amor de Cristo. Não apenas uma prática fria da doutrina. Ainda continua dizendo Ellen White, por palavras e obras de altruísmo, procuravam acender este amor em outros corações. Ah, queridos, que igreja extraordinária, essa igreja de Atos, capítulo 2. Por palavras e obras de altruísmo, procuravam acender as chamas que estavam sobre eles, eram acesas no coração de outras pessoas pelo altruísmo, por obras de amor. Amor! Por palavras e obras de altruísmo, procuravam acender este amor em outros corações. Nós resumimos o nosso evangelismo ao ensino das doutrinas. Quando uma pessoa guarda o sábado, quando ela não come carne de porco, quando ela tirou os brincos, quando começou a frequentar a igreja, bora batizar! Não que esteja errado, irmão, mas nós não nos preocupamos se o amor está aceso no coração daquela pessoa. E como é que a gente transfere amor, irmãos? Com obras de altruísmo. Não podemos reduzir o cristianismo a práticas frias de doutrinas corretas. Não podemos reduzir nosso cristianismo à prática fria de doutrinas corretas. As doutrinas devem ser aquecidas por práticas de amor mútuo em que você é importante para mim. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que Leila está aqui agora, adorando conosco ali. A Leila me apareça com dois brincos grandões, uma correntinha, unhas vermelhas, que não é a prática de uma adventista que está vivendo realmente uma experiência com Deus. Nós acreditamos que a modéstia cristã diz que as mulheres e os homens não devem usar adornos profusos, fortes, não é? Então, alguma coisa está acontecendo com a Leila, já que ela está querendo aparecer assim. Se a Leila aparecesse aqui, o que você mais olharia? As joias, a correntinha, as unhas pintadas? Seria isso que mais lhe chamaria a atenção? Nossa, olha a irmã Leila, e agora? Ou você se preocuparia com a Leila, entendendo que porque ela está assim, algo está acontecendo com ela. E a partir desse momento, imediatamente, você passaria a se preocupar com ela. O que você acha que é a prática comum da igreja? Percebe que nós estamos distantes, queridos? Por palavras e ações de altruísmo, procuravam acender este amor no coração uns dos outros. Vamos continuar, olha o que diz aí, ó. Um tal amor devia os crentes sempre acariciar. Ellen White está dizendo que esse amor que eles viveram deve ser acariciado por nós. Acariciado. O que é acariciado? É colocado embaixo do braço e dizer assim, eu não me separo de você, nenenzinho lindo. Fica comigo aqui, eu não me separo de você. Acariciado é isso, é pegar no colo e dizer, eu amo você. É isso aqui. Por que eu olho para a senhora, irmã Luísa, e digo, eu amo a senhora? Porque eu acaricio isso. Por que Delmarina, eu olho para você e digo, irmã Delmarina, eu amo a senhora?
Porque Ellen White diz que nós devemos acariciar esse amor, irmão. Está escrito, né? Aí, se você quiser brigar com o texto, pode brigar. Diz assim, ó, deviam viver em obediência voluntária ao novo mandamento. Tão intimamente tinha de estar unidos com Cristo ao ponto de estarem habilitados a cumprir todos os reclamos. Sua vida devia magnificar o poder de um Salvador que poderia justificá-los por sua justiça. Olha o que ela diz em Atos dos Apóstolos. Somente o homem que tem no coração amor altruísta por seus irmãos tem verdadeiro amor a Deus. Somente alguém que tem amor incondicional pelo seu irmão tem verdadeiro amor por Deus. E quem ensinou a gente a amar foi esse moço chamado Jesus Cristo. Esse Deus chamado Jesus Cristo. Essa maravilha de salvação. E se nós não vivemos nesse parâmetro, irmãos, não somos sequer considerados cristãos. Ellen White continua dizendo em Atos dos Apóstolos, no coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio que regula a ação. Ele modifica o caráter, ele governa os impulsos, controla as paixões e enobrece as afeições. Esse amor acariciado no coração ameniza a vida e derrama influência enobrecedora ao redor. Influência enobrecedora ao redor. Renova, é um princípio que regula. É um princípio, esse amor regula a ação. Pastor, o que é isso? Ô, Maria Luciana? É tu mesmo, Maria Luciana, que eu tô olhando para tu aí que tá adorando com a gente, lindinha. Como é que esse amor regula a ação? Maria Luciana, que tá aqui adorando comigo, faz uma coisa ruim para mim. Você pode fazer uma coisa ruim para mim? Pode. Você tá suscetível a me magoar? Tá ou não tá, Maria? Eu também não tô vulnerável a magoar você? Sim. Esse amor, sabe o que que ele faz? Ele faz assim, ó. Ele faz assim. A Maria me magoou. Maria me magoou. Minha primeira intenção com Maria é magoar Maria de volta. Ah, me magoou, bonitinha. Então, toma de volta. Me magoou, só vai se relacionar comigo se vier rastejando no meu pé. Porque se não vier pedir perdão, você não tem chance mais comigo. E tem outra coisa. Nunca mais vou te tratar igual como eu te tratava antes quando você me magoou. Você não vai estar no mesmo ambiente que eu. Eu não quero mais falar com você. Essa aqui é a ação carnal, viu? É o Wagner in natura. É o Wagner querendo devolver para a irmã Maria Luciana a mesma moeda que ela me deu. Me bateu, vai tomar. Esse é o primeiro impulso de um coração carnal. Mas você recebe o Espírito Santo todo dia, e com o Espírito Santo você recebe esse amor. E o que que Ellen White diz que esse amor é? Esse amor é um princípio que regula a ação, modifica o caráter, governa os impulsos, controla as paixões e enobrece as afeições. O que quer dizer isso? Quando esses sentimentos ruins vêm dentro do meu coração, porque Dona Maria me magoou, eu quero devolver para ela na mesma moeda. Sabe o que que o amor faz, Maria Luísa? O amor regula a ação. É como se Deus colocasse a chave de fenda celestial no parafuso que afrouxou, que está tendencioso a devolver para Maria a mesma ação que ela fez comigo, e Jesus vai lá com a chave de fenda espiritual e ó, e aperta o parafuso do amor de novo, que me impede que eu devolva para Maria a mesma coisa que ela fez comigo. Amor altruísta, amor incondicional. Então, se você tem devolvido para as pessoas na mesma moeda que ela fez com você, ou que ele fez com você, você não está sobre a regência de um amor que transforma tudo. É isso mesmo. Vai sofrer, vai tomar prejuízo. É isso aí. Quem sofreu por você? Hein, Zé Moreira? Lindinho, você tá aí, irmão? Seu lindinho fofinho. Ei, você vai estar aí quarta-feira? Então nós vamos negociar a sua mensagem para quarta-feira, viu, amado?
Você não pode devolver mágoa com mágoa, ódio com ódio, raiva com raiva, maldade com maldade. Você não pode fazer isso porque tem um amor que regula seus impulsos. Você não é mais desse planeta. Você compreendeu o amor de Cristo. Você está impulsionado por ele. Você pode até sofrer uma tentação, irmão, mas você não pode fazer isso. Porque aqui está dizendo claramente que no coração renovado pela graça divina, essa graça divina é o Espírito Santo. O amor é o princípio que regula a ação. Ele modifica o caráter, governa os impulsos, controla as paixões e enobrece as afeições. Deixa eu dizer uma coisa para você, tá longe de ser fraco, viu? Esse amor aqui não vai deixar de fazer com que seja justa a ação, de forma alguma. O que esse amor não vai ter é indisposição dentro, ódio, rejeição. Não existe isso no coração de um crente. Muito embora o amor seja justo. Ou seja, se algo que a pessoa fez foi errado e algo a ser pago, vai pagar. Justo, o amor é justo. Mas isto não acontece com ódio dentro, com raiva, querendo que a pessoa sofra o mesmo dano que ela causou em você. No reino de Deus, não. Eu vou ler o texto anterior para você entender bem o que eu estou dizendo. Somente o homem que tem no coração o amor altruísta, que não devolve, entende? Na mesma moeda, os seus irmãos têm verdadeiro amor a Deus. Esse amor acariciado no coração ameniza a vida e derrama uma influência enobrecedora ao seu redor. Ô, gente assim ameniza, gente assim pacifica. Gente assim diz, calma, irmão, pensa de novo, não faz assim, irmão, esse não é o caminho, reflete, veja como é que está o seu coração, o amor, gente assim é aquela pessoa que chega e ele provoca aquele negócio bom no ambiente, a guerra desfaz, é gente assim, irmão, gente assim. Gente assim, não, ele não promove a guerra, não promove a intriga, não promove a desunião, não, gente cheia desse amor enobrece o ambiente. Olha que coisa extraordinária, né? Vamos continuar, que eu tenho tempo aqui, né? Tem que obedecer o tempo. João procurou levar os crentes a compreender os elevados privilégios que lhes adviam mediante exercitarem o espírito de amor, do amor, do poder redentor, enchendo o coração, controlar todos os outros motivos. Esse amor no coração controla todos os outros motivos e colocará seus possuidores acima das influências corruptoras desse mundo. Que coisa, né? Que coisa extraordinária esse amor. Nos coloca acima da média. Agora olha esse texto. Olha aqui para mim. Não dorme não. Não dorme não, porque agora você vai entender o que aconteceu com a igreja de Atos 2. Gradualmente se operou uma mudança naquela igreja. Como é que eles viviam? Eles viviam testemunhando através do amor, de ações de prática religiosa, de bondade. Eles olhavam com singeleza de coração, eles se entendiam. Eles eram diferentes, mas estavam igualmente no mesmo ambiente. Alguma coisa aconteceu com eles. Você sabia que a igreja de Atos 2 caiu? Essa igreja primitiva perdeu seu poder. Sabe o que aconteceu com eles? Perderam o amor fraternal que Cristo lhes ordenara. Eles perderam isso. E o que é mais triste, não tinham consciência dessa perda. Não reconheceram que a felicidade e a alegria que lhes estivera tinha abandonado a vida deles. Eles não reconheciam isso. Estavam cegos. Havendo excluído o amor de Deus do coração, estariam logo andando nas trevas. A igreja primitiva caiu, porque gradualmente eles perderam o amor que os unia e se tornaram cegos. E eles não conseguiam ver isso. Estavam nas trevas. Sabe o que é, irmãos? A gente acha mesmo que pode fazer a igreja sem nos amarmos
mutuamente. Você acha mesmo que pode ser líder de igreja? Você acha mesmo que pode ser pastor de igreja? Você acha mesmo que pode ser ancião de igreja? Com restrições no seu coração com irmãos da mesma igreja? Você acha mesmo que pode? Quais são os mesmos desafios que nós temos? Qual é o maior perigo que assola a igreja? Qual é o maior perigo que assola a igreja? Qual é? Qual é o maior perigo que assola a igreja? Secularismo? Pessoas deixando de crer em Deus? Pessoas com um pé no mundo e um pé na igreja? São esses os nossos maiores problemas? Continua comigo. Eles perderam o amor. A igreja esfriou e entrou em trevas. E eles não sentiam necessidade de mudança, porque se acomodaram naquele lugar. Sabe o que aconteceu com essa igreja, amados? Apagou a chama. Atos 2 apagou. Atos capítulo 2 apagou, irmãos. As chamas sobre a cabeça deles acabaram. Eles não clamavam mais pela promessa. Eles não pediam mais o Espírito Santo. O amor que havia sido revelado se perdera. A unidade que estava entre eles acabou. Acabou. A igreja de Atos desapareceu na inveja, na discórdia, na maledicência, na desconfiança, na língua. A igreja desapareceu na crítica, no orgulho. A igreja de Atos morreu porque eles perderam o amor de vista, perderam a Cristo de vista. E olha o que aconteceu. Os crentes começaram a olhar os defeitos uns dos outros, demorando-se sobre os erros, dando lugar ao severo criticismo. Perderam de vista o Salvador e seu amor. Irmãos, a igreja de Atos apagou, a chama apagou, e sabe o que restou? Restou crítica, desunião. Erros dos outros se tornaram mais importantes. Eu tirei os olhos de Cristo e comecei a olhar o irmão. Eu tirei os olhos de Cristo e comecei a olhar para o irmão. E olha para mim aqui, ó. Quando você olhar para mim, sem que você olhe para Cristo primeiro, eu não tenho a menor chance com você. Quando você olhar para mim sem olhar para Cristo primeiro, eu não tenho a menor chance. Eu não sou suportável. Meus defeitos vão te afastar de mim. E a gente acha mesmo que pode fazer igreja com divergências dentro do coração com os nossos irmãos. Nós achamos mesmo que eu posso ser um pastor odiando o meu irmão, não desejando o meu irmão, não querendo estar na presença dele, com indisposição. Quando eu penso no meu irmão, irmão, a gente acha mesmo que pode fazer igreja esperando que o outro venha se rastejando porque me feriu. Ei, irmão, Jesus foi até você e você o feriu. Vá até quem te feriu e promova a paz. É uma exigência do reino de Deus. A igreja primitiva morreu, perdeu as chamas e restou crítica apenas. Olha o que diz ela. Tornaram-se mais estritos nas cerimônias, na observância de cerimônias exteriores, mais rigorosos na teoria que na prática da fé. Em seu zelo por condenar os outros, passavam por alto os próprios erros. Meu Deus, que estágio de coisas. Eu estou falando da mesma igreja, irmãos. Da mesma igreja. Tornaram-se mais estritos na observância de cerimônias exteriores, mais rigorosos na teoria que na prática da fé. Em seu zelo por condenar os outros, passavam por alto os próprios erros. Sabe qual é o resultado da falta de amor? Cuidado exacerbado às regras. A gente fica discutindo profundamente se a igreja deve ou não comer carne. Nada errado nisso. A igreja aponta para o vegetarianismo como melhor estilo de vida. E é isso que a gente tem que fazer, sim. Nós temos que abandonar o alimento carne.
Temos que abandonar açúcar, temos que abandonar refrigerante, chocolate, nada disso presta pra gente. Mas eu fico altamente desesperado quando esses mesmos que discutem essas coisas muitas vezes não amam seus irmãos. Agora eu duvido uma igreja que ame a Deus, cheia do Espírito Santo, que não cuide do seu corpo. Estamos no polo errado da discussão. Estamos no polo errado da discussão. A ausência de amor deixa as regras evidentes. Lembra de Laodiceia, né, irmãos? Pobre, cega, nua, orgulhosa, sente falta de nada, Laodiceia. Olha o que diz aí, ó. Não é. Lembra do que eu perguntei lá no começo? Não é a oposição do mundo, não é o mundanismo o que mais ameaça a Igreja de Cristo. Não é o secularismo que mais ameaça a Igreja de Cristo. O que mais ameaça a Igreja de Cristo hoje? É o mal abrigado no coração dos crentes, que acarreta suas mais terríveis derrotas e mais seguramente retarda o progresso da causa de Deus. Por que, irmãos, não acontece o segundo cenáculo? Porque não temos amor entre nós, temos crítica no coração, gastamos tempo discutindo os defeitos do outro, queremos justiça, devolvemos na mesma moeda. Por isso, a igreja não avança para o derramamento da chuva serôdia. Enquanto nós vivermos assim, Cristo não voltará. A maior ameaça da igreja e suas mais graves derrotas acontecem porque tem um monte de crente abrigando mal no coração em relação ao outro. E a igreja não progride. Não há maneira mais certa de debilitar a espiritualidade que acariciar a inveja, a suspeita, a crítica e as vis desconfianças. Não há maneira mais certa de debilitar a espiritualidade que acariciar a inveja, a suspeita, a crítica e as vis desconfianças. Satanás bate palma, irmãos, para uma igreja que está cantando. Satanás bate palma para uma igreja que está orando. Satanás bate palma para a sala 57 que reúne todo dia de madrugada. Ele bate palma para uma igreja que faz tudo isso enquanto as pessoas têm mal, têm câncer da inveja, da discórdia, da divisão, da crítica, da desconfiança no coração. Ele não se preocupa se você ora, ele não se preocupa se você lê a Bíblia, ele não se preocupa se você vem aqui para tudo, ele não se preocupa enquanto você tiver o mal abrigado no coração. Esse é o nosso pior desafio. Por outro lado, o mais forte testemunho de haver Deus enviado seu Filho ao mundo é a existência de harmonia e união entre os homens de variados temperamentos que compõem a igreja. Enquanto a discórdia é a principal doença para a queda e os fracassos da igreja, Ellen White diz claramente que o mais forte testemunho de haver Deus enviado seu Filho ao mundo é a existência de harmonia e união entre homens de variados temperamentos que compõem a igreja. O maior testemunho que a gente pode dar em favor do evangelho é sermos igualmente diferentes. O maior testemunho que nós podemos dar para os de fora, para os de dentro, é sermos igualmente diferentes. Lembra como começamos essa mensagem? Igualmente diferentes. O maior testemunho, irmãos, o maior testemunho em favor do evangelho são pessoas de vários tipos de temperamento unidos. E a igreja
apostólica viveu isso, até tirar os olhos de Cristo, até não receber mais o Espírito Santo. As chamas apagaram, e o que restou foi declínio e morte de uma igreja. Sabe por que não acontece o segundo cenáculo, irmãos? Porque existem divergências no coração da igreja. Existe desconfiança no coração da igreja. Estou falando com gente aqui hoje, ó, que tem restrições com relação a irmãos da igreja. Tem gente aqui que tem restrições com relação a pastores da igreja. E acha mesmo que isto não provoca a desconstrução da igreja. É possível ser professor de escola sabatina, sim. É possível ser pastor, assim. É possível ser participante da sala 57, assim. Tem gente que acha que realmente é possível. Não é possível. Nosso maior desafio não é o mundanismo. Nosso maior desafio não é o secularismo. Nosso maior desafio é o mal abrigado no coração do crente. Ele provoca as maiores derrotas que nós temos. Você acha que os nossos filhos saem da igreja por quê? Você acha que os casamentos se acabam na igreja por quê? Você acha que alguns pastores poentes caem por quê? Ela está falando dessas derrotas. Você acha que o tanque da igreja está lá vazio quase o ano todo por quê? Você acha que nosso culto de quarta-feira é vazio por quê? Você acha que o nosso culto de domingo é vazio por quê? Ah, porque o mundo. Ah, porque. Não, falta amor entre nós, irmãos. Falta amor entre nós. O amor é a maior ferramenta para o testemunho de que Cristo é o Filho de Deus. Falta amor entre nós, irmãos. Assim como os discípulos não compreendiam isso, acho que nós também deixamos de compreender. Porque, da mesma forma que a chama apagou, hoje nós temos que reacender essa chama. A maior e mais urgente necessidade hoje da igreja é de um reavivamento do amor. O segundo cenáculo só acontecerá quando houver amor entre nós. Pastor, como é que acontece? Obedeça, irmão. Vá para o cenáculo. E como Cristo, peça a unção do Espírito Santo todo dia. Todo dia, de Senhor, sou eu que tenho que amar. Que restrição tem no meu coração? Aquele irmão lá que eu não consigo suportar, aquele irmão que eu não quero falar, que eu não quero contato, ele me fez mal e eu quero devolver na mesma moeda. É o meu marido que eu não suporto. O que que tem no seu coração, irmãos? Não é o mundanismo nem o secularismo. É o mal abrigado no seu coração, é o mal abrigado no meu, é desconfiar, é criticar, é olhar para as pessoas sem ter olhado para Cristo. É isso que está nos prendendo aqui nesse mundo. No dia que a gente for para o cenáculo e começar a clamar pelo Espírito, e pelo próprio Espírito aconteceu o que aconteceram com ele, né? Eles arrumaram toda a casa, tiraram toda a divergência. Poder de Deus, o amor e o desejo de pregar, sacrifício. A gente precisa voltar para esse lugar que eles mesmos perderam. Segundo cenáculo, irmãos. Precisamos do segundo cenáculo. E para ele brotar entre nós, clamor pelo Espírito Santo deve ser novamente erguido no povo de Deus. E esse amor que inflamou aqueles homens deve nos inflamar novamente. E os resultados serão os mesmos. E a chuva serôdia virá. Em nome de Jesus. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, eu sei que essa mensagem ela é dura. Não porque eu estou bravo, não. Não porque eu sou enérgico quando prego, não. É porque ela é dura na sua essência. Ela, ela fere o nosso egoísmo, fere a nossa carnalidade, fere nosso estilo de vida muitas vezes. Deus eterno, obrigado por estar conosco aqui. Fala ao nosso coração durante essa reunião pela doce presença de Cristo, através do seu
bondoso Espírito. Espírito Santo, expulsa de nós toda divergência, toda dissensão, todo ciúme, toda desconfiança, toda inveja. Precisamos de um segundo cenáculo. Acende, acende as línguas de fogo sobre tua igreja. Mais uma vez, nós queremos ir embora para casa. Que nós, todos que aqui estamos, possamos compreender isso profundamente. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.